L'aereo, un Boeing 737 che stanotte, scortato da due caccia F-14 americani, aveva condotto i 4 terroristi palestinesi alla base siciliana di Sigonella. Che ha prelevato alcuni passeggeri statunitensi che erano imbarcati sulla nave italiana e li ha portati a Sigonella per il riconoscimento dei 4 terroristi. Buonasera. L'aeroporto di Sigonella, in Sicilia, è circondato da un cordone di militari. Noite entre o 10 e 11 de outubro de 1985, base aérea de Sigonella, na Sicília. Um Boeing egípcio está estacionado na pista, imerso em uma tensão palpável. Soldados italianos criaram um cordão de segurança ao redor do avião. Mas eles não estão sozinhos. Momentos depois, forças especiais americanas, da Delta Force, desembarcam sem permissão, cercando soldados italianos com armas em punho. Seu alvo? Terroristas a bordo do Boeing. A situação se agrava quando um terceiro anel de carabinieri cerca os americanos, aliados contra aliados, rifles em punho. Uma cena que parece saída de um filme, mas que foi a crônica de uma crise internacional sem precedentes. Esta é a história de uma noite em que a Itália defendeu sua soberania contra o seu maior aliado. Esta história é um incrível thriller geopolítico que deixou sua marca na Itália. Fique conosco até o final para descobrir todos os detalhes dos bastidores desta noite de alta tensão. É 7 de outubro de 1985. Nas águas calmas do Mediterrâneo, um navio a motor, Achille Lauro, é um pequeno mundo de luxo e feiras despreocupadas. Centenas de passageiros estão a bordo, muitos deles turistas norte-americanos, turistas europeus com destino à Itália, Egito e Israel. Um navio acaba de deixar o porto de Alexandria, no Egito, e a maioria dos passageiros estão em terra para uma excursão às pirâmides. Pouco mais de 100 pessoas permanecem a bordo, completamente alheias ao fato de que as suas feiras estão prestes a se tornar um pesadelo. Pouco depois das 13 horas, enquanto o almoço está sendo servido, 4 homens armados com Kalashnikovs invadem o refeitório. Eles são jovens, estão agitados e gritam ordens em árabe. Os 4 afirmam ser membros da Frente de Libertação Palestina, FLP, uma facção radical ligada à OLP, de Yasser Arafat. Aparentemente, o plano inicial deles não era sequestrar o navio. Eles se embarcaram em Gênova, com passaportes falsos e com a ideia de desembarcar no porto israelense de Asdod e realizar um ataque, mas algo dá errado. Um membro da tripulação os flagra limpando suas armas, e a operação secreta se torna um ato flagrante de terrorismo internacional. Os sequestradores assumem o controle do navio e reúnem os reféns. O capitão, Gerardo de Rosa, é forçado, com uma arma em sua garganta, a comunicar a situação por rádio. Os terroristas têm uma exigência clara: a libertação de 52 de seus camaradas presos em prisões israelenses. Se não conseguirem o que querem, ameaçam começar a matar os reféns, começando pelos norte-americanos. A notícia se espalha pelo mundo em questão de instantes. Em Roma, no Palazzo Chigi, a atmosfera fica extremadamente tensa. O primeiro-ministro é o Bettino Craxi, um líder socialista conhecido por seu forte caráter. Ao seu lado estão 2 pesos pesados: o sempre experiente Giulio Andreotti, como ministro das Relações Exteriores, e o republicano Giovanni Spadolini, como ministro da Defesa, conhecido por suas posições firmemente pró-americanas. Este trio se vê administrando uma crise que não é apenas humanitária, mas profundamente política. O Achille Lauro é um navio italiano e, por direito internacional e para todos os efeitos, é território italiano. A jurisdição, portanto, recai sobre a Itália. Enquanto o mundo prende a respiração, o governo italiano está jogando um jogo duplo. Por um lado, não descarta a opção militar.
os comandos Kolmoskin são alertados e enviados para uma base no Chipre, prontos para um ataque. Por outro lado, Craxi e Andreotti ativam canais diplomáticos para buscar mediação e, acima de tudo, evitar um banho de sangue. A posição do governo é clara. Eles podem negociar uma saída para os terroristas, mas apenas sob a condição de que nenhum passageiro seja ferido. Em uma crise envolvendo o mundo palestino, o interlocutor natural é Yasser Arafat, líder da OLP. Contatado de Roma, Arafat nega que a OLP esteja envolvida, mas se oferece como mediador. É ele que sugere o envio de 2 negociadores palestinos ao Cairo. Um é Roni Al-San, um conselheiro de confiança dele. O outro é o nome que em breve se tornará tristemente famoso: Mohamed Abbas, o líder da própria Frente de Libertação Palestina, a qual os terroristas pertencem. Em aquele momento, para o governo italiano, é apenas um mediador. Para os norte-americanos, como veremos, ele é o mentor de tudo. A situação está se complicando, mas ninguém ainda sabe que o pior ainda está por vir. Enquanto diplomatas trabalham incansavelmente a bordo do Achille Lauro, a tensão está altíssima. Os terroristas estão cada vez mais nervosos. A Síria negou o navio permissão para atracar no porto de Tartus, e agora o Achille Lauro está à deriva sem rumo. A ameaça de matar os reféns está se tornando cada vez mais real. Os terroristas separam os passageiros com passaportes americanos israelenses e sua atenção está voltada para um homem, Leon Klinghoffer. Leon Klinghoffer tem 69 anos, é judeu-americano e dono de uma loja de eletrodomésticos em Nova York. Ele está confinado a uma cadeira de rodas devido a 2 AVCs que o deixaram paralisado. Para os sequestradores, Klinghoffer é o inimigo perfeito, americano, judeu e indefeso. Sua fraqueza, em vez de inspirar piedade, o torna o alvo ideal para um ato de crueldade absoluta. O 8 de outubro, a situação se agrava. Yusuf Massif Al-Kami, o comandante, ordena a um comissário que leve o Klinghoffer para o convés. Ele o coloca perto do parapeito e Klinghoffer assiste impotente. O terrorista dispara 2 tiros contra ele com seu Kalashnikov, um no peito e outro na cabeça, e então ordena aos 2 tripulantes que joguem o corpo e a sua cadeira de rodas ao mar. Este assassinato a sangue frio é um ponto sem retorno. Transforma um sequestro em um crime que abala o mundo. Mas, ainda mais importante, é que o assassinato de um cidadão americano, e isso muda tudo. Em Washington, a notícia é recebida com raiva. O presidente é Ronald Reagan, um líder que construiu sua imagem com base na tolerância zero ao terrorismo. Não tem intenção de deixar o assassinato de um norte-americano impune. Sua famosa frase, "Você pode correr, mas não se esconder", torna-se o símbolo da determinação norte-americana. Os Estados Unidos, que até então viam a mediação italiana com ceticismo, decidem agir. A busca pelos responsáveis torna-se uma prioridade. Enquanto isso, porém, a notícia do assassinato ainda não é pública. O governo italiano, que continua negociando com base na promessa que ninguém foi prejudicado, consegue um resultado. Graças à intervenção de Abu Abbas e dos egípcios, os terroristas se rendem no 9 de outubro em trocas de salvo-conduto para deixar o Egito. O navio atraca em Portói. Os reféns são libertados. Parece o fim do pesadelo, mas é apenas o começo de uma crise muito maior. Enquanto os terroristas desembarcam do navio, acreditando que escaparam, a Casa Branca já autorizou uma operação secreta para interceptá-los. A caçada nos céus está prestes a começar. Na noite do 10 de outubro, um Boeing 737 da Egyptair decola no Cairo. Oficialmente, transporta uma delegação diplomática
Na realidade, escondidos entre os passageiros estão os 4 sequestradores do Achille Lauro, e com eles, os 2 mediadores, Hani Alan e principalmente Abu Abbas. Eles estão convencidos de que estão indo para Tunis, então cedem ao ELP, para serem recebidos como heróis. Eles têm um salvo-conduto do governo edício que garantiu à Itália um fim da crise, mas omitindo a verdade sobre o destino de Leon Klinghoffer. Mas sobre o Mediterrâneo, o governo de Reagan armou uma cilada. 4 caças F-14 Tomcat, as joias da Marinha dos EUA, decolam do porto-aviões USS Saratoga, apoiados por um avião radar e 2 aviões de apoio aéreo. Sua missão secreta é implacável: encontrar o Boeing egípcio, interceptá-lo e forçá-lo a mudar de lado. É uma operação quase perfeita. O Hawkeye guia os caças, os F-14 voando com as luzes apagadas e o rádio silenciado, flanqueiam um avião comercial. De repente, o piloto egípcio se vê cercado. Os caças americanos ordenam por rádio que ele o siga, e o abatirão caso se recuse. Todas as tentativas de contato com o Cairo são bloqueadas por contramedidas eletrônicas. O avião fica, portanto, isolado na escuridão, à mercê dos caças. O destino definido pelos norte-americanos não é Tunis. A rota segue diretamente para a Sicília, e o destino não é um aeroporto qualquer. É Sigonella, uma base da OTAN, mas com uma peculiaridade. Uma parte é administrada pela Força Aérea Italiana, outra é a Estação Aeronaval de Sigonella, usada exclusivamente pela Marinha dos Estados Unidos. Para os norte-americanos, pousar o avião ali significava levá-lo para uma área sobre sua jurisdição, praticamente território norte-americano. A notícia chega a Roma como um raio. No Palazzo Chigi, os telefones não param de tocar. Autoridades norte-americanas informam ao governo italiano que o avião que transportava os terroristas foi interceptado e está prestes a pousar em Sigonella. O pedido é peremptório. Autorize o pouso e deixe as forças especiais dos Estados Unidos capturarem os terroristas. Bettino Craxi está furioso. Ele considera a ação norte-americana uma violação inaceitável da soberania italiana. O navio era italiano. O crime ocorreu em solo italiano. Então, os terroristas deviam ser julgados na Itália. Mas o avião ficou sem combustível. Em uma manobra calculada, Craxi concede permissão para pousar, mas ao mesmo tempo dá ordens precisas. O almirante Fulvio Martini, chefe do Serviço de Inteligência Militar SISMI, é colocado em alerta. A ordem de Roma é única. Assim que o Boeing tocar o solo siciliano, ele deverá ser tomado pelas forças italianas e ninguém mais poderá se aproximar. Enquanto o Boeing desce em direção a Sigonella, escoltado por caças, ninguém sabe que outros 2 aviões militares norte-americanos, 2 imponentes C-14 Starlifters, já estão no ar. A bordo estão cerca de 50 soldados da Força Delta do General Karl Steiner, a unidade de elite do exército. Eles não pedirão nenhuma autorização para entrar no espaço aéreo italiano. Eles estão vindo para capturar terroristas com ou sem a permissão da Itália. A noite de Sigonella está prestes a começar. Já passa da meia-noite. Na pista de Sigonella, o Boeing 737 egípcio, parado no solo, desliga os motores. Quase imediatamente, conforme a ordens da Roma, 30 membros da VAM e cerca de 20 carabinieri cercam a aeronave. Eles foram um primeiro cordão de segurança. A missão é clara. O avião e seus ocupantes estão sob a jurisdição italiana. O silêncio dura um instante, mas da escuridão, sem luzes ou contato com a torre de controle, 2 gigantescos C-14 Starlifters norte-americanos pousam. Eles param a uma curta distância
e cerca de 50 homens sem trajes de combate saem pelas portas com as armas em punho. São da Delta Force. Sem hesitar, eles formam um segundo anel externo que cerca os soldados italianos. O objetivo é claro: isolar os italianos e depois tomar o avião. A tensão está altíssima. Soldados de duas nações aliadas apontam suas armas uns para os outros. O capitão dos carabinieri em terra, compreendendo a gravidade da situação, pede ordens. A resposta do Palazzo Chigi é gélida. Os terroristas devem ser detidos pela Itália. Então, para tornar o bloqueio intransponível, carros e um caminhão-tanque são posicionados em frente ao Boeing. Impasse total. Um único tiro disparado por engano poderia desencadear o inferno. Pouco depois, a cena se torna ainda mais complicada. Reforços chegam dos quartéis em Catania e Siracusa. Dezenas de veículos blindados dos carabinieri, liderando o comboio, formam um terceiro e enorme anel ao redor da Força Delta. A imagem é surreal. No centro está o avião, depois o círculo de vãos, depois o dos comandos norte-americanos e, finalmente, o dos carabinieri, que efetivamente encurralam os soldados dos EUA. Enquanto a tragédia é evitada por pouco na pista, a milhares de quilômetros de distância, uma batalha diplomática igualmente feroz está se desenrolando. No meio da noite, um furioso Ronald Reagan é acordado. Ele está enfurecido com o que considera um ato de insônia sem precedentes. Ele decide ligar para Craxi. A ligação telefônica por volta das 3 da manhã já é história. De um lado, o presidente da maior superpotência do mundo exige a entrega dos assassinos de um dos seus concidadãos. Do outro, o primeiro-ministro italiano, em um quarto de hotel em Roma, responde com uma firmeza que choca a todos. Reagan ordena que os terroristas sejam entregues. Craxi responde glacialmente que não é possível. Ele explica que o crime ocorreu em um navio que ostentava a bandeira italiana, portanto, em território italiano, e que a jurisdição cabe exclusivamente ao judiciário italiano. O governo não pode isentar nossos tribunais, afirma Craxi. A conversa é tensa. Reagan insiste apelando à aliança. Craxi não cede 1 milímetro, reiterando os princípios da lei e da soberania nacional. A discussão então se volta para Abu Abbas. Os norte-americanos perceberam que ele é o mentor e exigem a sua prisão. Craxi, astutamente, ganha tempo prometendo investigar sua situação, uma palavra vaga que enfurecerá Washington nos dias seguintes. A noite em Sigonella dura 5 longas horas, 5 horas em que a diplomacia mundial fica por um fio. Enquanto na Sicília, centenas de homens armados aguardam uma ordem que pode mudar tudo. É um cabo de guerra sem precedentes entre dois aliados. Uma afirmação de soberania que a Itália da pós-guerra nunca ousou demonstrar. Ao amanhecer do 11 de outubro, a situação em Sigonella ainda estava num impasse. Mas a determinação de Craxi e a solidez da posição italiana começavam a dar frutos. Em Washington, eles entendem que forçar a barra seria um desastre político incalculável. Abrir fogo sobre um aliado Clube Dalton é impensável. Com enorme relutância, a Casa Branca cede. Às 5h30, o General Steiner recebe uma ordem de recuar. Lentamente, os soldados da Força Delta abaixam suas armas e voltam para seus C-14, que decolam logo em seguida. Para a Itália, é uma vitória. Os militares italianos respiram aliviados. O conflito armado foi evitado. Com a retirada norte-americana, a Itália assume controle total. Os 4 sequestradores são presos e levados sob custódia. Eles serão julgados em Gênova. 2 receberão sentenças de prisão perpétua. Mas a crise não acabou. A questão mais espinhosa em Balbassa permanece.
Os Estados Unidos estão exigindo veementemente sua prisão e extradição, mas a posição do governo italiano é extremamente delicada. Abbas chegou com passaporte diplomático como mediador. Formalmente, não há provas para detê-lo. Além disso, o Egito ameaça reter a partida do Achille Lauro se Abbas não for libertado. Craxi, em uma das decisões mais controversas da sua carreira, opta por manter sua palavra. O bom egípcio está autorizado a decolar de Sigonella para Roma, escoltado por caças italianos. Mas a tensão não acabou. Um avião norte-americano, provavelmente um F-14, tenta novamente interferir no voo, mas é afastado por caças italianos. Já em Roma, após horas de negociações, Abu Abbas embarca em um voo da Jugosélavo e desaparece rumo ao Belgrado. A decisão de deixá-lo ir desencadeia uma tempestade nos Estados Unidos. A raiva é imensa, mas a consequência política mais devastadora é interna. O ministro da Defesa, Giovanni Spadolini, é um ferrenho pro-norte-americano. Acusa Craxi de ter traído a aliança e protegido a um terrorista. Ele remove os ministros de seu partido do governo, provocando uma crise política. Craxi comparece ao parlamento e defende suas decisões com um discurso apaixonado em nome da soberania nacional. Ele alega ter agido para proteger a honra e a jurisdição da Itália, mesmo ao custo de entrar em conflito com seu aliado mais poderoso. Seu governo entrou em crise, mas renasceu pouco depois com uma composição semelhante, demonstrando que, apesar da controvérsia, sua linha havia conquistado enorme apoio no país, que, naquela noite, vivenciou um raro momento de orgulho nacional. Vamos revisitar a crise de Sigonella, que não foi apenas um confronto de 5 horas em uma pista de pouso siciliana. Foi um evento que deixou o legado complexo, redefinindo brevemente o papel da Itália no mundo. Para muitos, aquela noite representa o último grande impulso da soberania italiana, em um momento em que o nosso país era frequentemente visto como um parceiro júnior na Aliança Atlântica. A firmeza de Bettino Craxi demonstrou que a Itália podia enfrentar até mesmo a superpotência dos Estados Unidos para defender seus princípios. Foi um momento que restaurou o orgulho de uma nação. Um verdadeiro thriller geopolítico que misturou terrorismo, espionagem e alta diplomacia. Foi a história de um líder que, em um momento decisivo, escolheu arriscar tudo para afirmar o princípio. A soberania de uma nação é inegociável. Foi um ato de coragem que reafirmou a dignidade de um país ou uma aposta que colocou em risco a aliança histórica. Pode não haver uma única resposta, mas uma coisa é certa. Naquela longa noite de outubro de 1985, sobre o céu da Sicília, a Itália descobriu sua capacidade de erguer a cabeça e olhar os Estados Unidos diretamente nos olhos. A crise de Sigonella é uma das páginas mais intensas de nossa história recente. O que você acha? A postura de Craxi foi um ato de orgulho nacional justificado ou uma manobra diplomática arriscada demais?